Aqui no nosso estúdio eu recebo a Arielle Nascimento, que é psicóloga. Obrigada, Arielle, pela sua presença. Boa tarde. A gente também recebe aqui a Daiane e o Marcos. Eles vão contar pra gente, boa tarde, né, primeiramente. Boa tarde. Como que foi a relação de vocês com o álcool? E o que aconteceu para que vocês conseguissem rever essa questão do será que eu estou passando do ponto? Vou começar com você, Marcos. Segunda-feira, né? Dia Mundial do Arrependimento. Quem nunca chegou na segunda-feira falando assim, nunca mais eu vou beber, hein? Você fazia muito essa reflexão? Todo mundo já chegou um dia, chegou numa segunda-feira, aquela ressaca, tendo que trabalhar, tendo que acordar cedo e parar aí pra pensar, ah não, esse final de semana foi meu último final de semana. E foi um desses pontos que eu resolvi, tipo, diminuir a bebida, até porque você tem que socializar, né? E você socializar, você tem que acabar tomando uma cervejinha, bebendo um negócio. Eu gosto de tomar uma cerveja, eu gosto do sabor da cerveja. E quando você está com seus amigos ali, você acaba bebendo um pouquinho. Mas aí que tá. Esse pouquinho vai até quanto? Porque você começa no pouquinho, aí tá conversando, aí chega mais um amigo que ainda não tinha nem começado a beber, ele começa a beber também, aí puxa um, puxa dois, puxa três, isso começa numa quinta-feira, vai sexta, sábado e domingo. Então, esse que é o problema, né? O excesso, entendeu? Se você conseguir dosar essa situação e não exceder os seus níveis, tá tudo bem. O problema é o excesso que vai acabar te acarretando coisas piores lá na frente. A sua questão estava mais na quantidade de dias, na frequência, ou na quantidade de bebida, ou as duas coisas juntas? As duas coisas juntas, né? Que uma concilia o outro, né? Porque você, vamos colocar assim, você começa a beber na quinta-feira. Começa a beber na quinta-feira, tal, bebeu. Aí chega a sexta-feira, sempre aquele negócio, a sexta-feira é diferente, né? Aí você vai sair na sexta-feira de novo. Chega lá, você faz o quê? Bebe também. Saiu na sexta-feira, no sábado você já não trabalha, né? Chega no sábado, junta os amigos de novo e acaba o que acontecendo? Bebendo de novo. Chega no domingo, bebe, na segunda-feira chega aquela ressaca e aquele arrependimento. Então quer dizer que você, de 7 dias, na semana 4, bebendo... Acabava bebendo, né? E ia bebendo em excesso, que isso acarretava. Aí você começa a se refletir, né? Poxa, perdi um final de semana todo, acabei com minha saúde, entre outros fatores, né? Daqui a pouco você vai contar pra gente o que te fez, então, ter esse start, tá? E com você, Daiane, o que aconteceu? Bom, eu achei que eu estava ultrapassando o limite quando eu estava começando a beber fora do final de semana, né? Às vezes até na segunda-feira mesmo, sim, dava aquele estresse, uma ansiedade, né? As coisas não dão certo na vida, vou descontar na bebida, né? Quando eu beber para refrescar a cabeça, vou ver se resolve, mas não resolve, né? Com o tempo eu fui vendo que isso aí só estava me atrapalhando, né? Porque você gasta o dinheiro, acaba com o financeiro. Né? Toda vez você vai lá e compra hoje, aí compra amanhã e compra depois. Aí, então, eu falei, não, eu já estou ultrapassando o meu limite e então eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que parar, eu tenho que diminuir, foi alguma coisa eu tenho que resolver. E aí eu queria parar de fumar também, e como beber, a bebida me dava muita vontade de fumar, aí então eu peguei e falei, eu vou diminuir a bebida, que aí eu consigo parar com o cigarro. Aí com o cigarro eu parei. Mas a bebida eu bebo lá de vez em quando, não é mais aquela coisa, né? Todo dia, todo final de semana também eu não bebo todo final de semana. Bebo bem de vez em quando mesmo agora. Arielle, olha que interessante. A gente não está aqui falando, pare de beber, não sei o quê. Cada um tem sua responsabilidade, cada um sabe, né, do que gosta de fazer, mas a gente está mostrando que é possível a gente parar para pensar, falar assim, será que eu estou passando do limite? Será que eu estou indo além dessa história da diversão e caminhando, talvez, não sei, para um alcoolismo? O que diferencia da gente pensar assim, não, é lazer, é diversão, é relaxamento ou não? Isso está me levando, talvez, para um caminho que eu não estou identificando ainda, que lá na frente pode ser pior. Acho que é muito importante, né, a gente poder incluir essa reflexão também nos casos que não são só de alcoolismo já muito claros, né? Mas, como já conversamos aqui outras vezes, nem sempre a reflexão sobre esse uso do álcool vai ser só quando impedir a vida social, quando você não estiver conseguindo mais tocar seu trabalho, quando você estiver perdendo seus laços, né, familiares e sociais. Isso já é uma dependência química. Então, daí é uma outra intervenção, porque a falta da bebida é uma questão química, então não adianta ninguém falar, pare de beber, porque agora é um outro tipo de tratamento. Mas a gente também tem os casos em que o uso, né, da bebida, ela vem acompanhada de coisas
que nem sempre são claras, né? O que me leva a beber agora, estar com pessoas, sentir que pertenço, sentir que não quero mais pensar em trabalho, sei lá, eu acho que vem às vezes num lugar em que a reflexão não tem espaço. Então, essa que eu acho que é a questão. Quando a gente cair num lugar de não quero pensar sobre isso, que lugar que isso tem na minha vida, que efeito isso está tendo para mim, né? Porque isso é muito singular. E se a gente não tem claro, não sei se a questão é mais ir além do limite ou saber sustentar o nosso limite, isso inclui saber sobre nós mesmos e sustentar isso diante do outro, que muitas vezes vai dizer, mas toma mais uma, não vamos embora agora, está só começando. Então, quando eu não tenho uma clareza sobre mim, de uma forma autêntica, né, do que eu quero no dia de amanhã dar continuidade, no momento que eu estou ali, diante da bebida, em que toda a minha capacidade de raciocínio, de reflexão está alterada e prejudicada, não vai ser o melhor momento para sustentar o limite diante do outro. Então, acho que esse convite que a gente está fazendo hoje a refletir de uma forma mais sóbria, literalmente, né, sobre os efeitos disso, né, e isso é muito singular, a gente talvez na hora que estiver diante da bebida, a gente vai poder lembrar disso, sustentar isso para si e também para o outro. Olha, aqui no nosso WhatsApp, eu convido você a mandar também sua opinião sobre esse assunto. A Angélica fala, eu tenho uma amiga que bebe todo dia e também no final de semana. O que eu posso falar com ela? Daqui a pouquinho a Arielle vai responder pra gente. Também tem o comentário do Edival, ele diz, eu bebo quando quero, a hora que quero, a quantidade que eu quero, pois eu sou senhor dos meus domínios. Também tem uma outra pessoa que diz, eu já bebi muita cerveja, achava que me ajudava, me diverti, até que eu fui a um evento e não pude ficar. Passei mal, nunca mais bebi e não me faz falta. Daqui a pouquinho eu vou ler mais comentários. A gente já vai voltar a falar sobre esse assunto, mas antes, presta atenção nessa reportagem. Uma mãe, gente, deixou uma criança sozinha dentro do carro e passou a noite bebendo e usando drogas. A mulher alegou que não tinha com quem deixar a criança. Vamos ver. Policiais chegaram até esse terreno, bem próximo a um posto de combustíveis, encontraram o carro abandonado aqui com os vidros fechados e esta criança aparentemente dormindo. Ao se aproximarem, tentaram por diversas vezes acordar a criança, mas ela não reagia. A equipe do Cabo Silva foi quem atendeu esta ocorrência. Ela se encontrava próximo daquelas grades ali, junto com mais ou menos umas 6 ou 7 pessoas. E o veículo estava estacionado aqui no sol. Diante dos fatos, a gente pegou a mãe juntamente com a criança, acionamos o conselho tutelar. Médicos tentaram também acordar a criança. E a criança só despertou mesmo após furar o dedinho dela para a realização de teste glicêmico. Os médicos identificaram sinais de desnutrição e de desidratação. O conselho tutelar foi acionado e acompanha o menino, que ainda não tem previsão de alta. Essa mulher teria chegado aqui por volta das 10 horas da noite, segundo testemunhas. Teria passado a noite inteira aqui. A criança, muitas das vezes, estava aqui bem próximo dela, enquanto infelizmente ela fazia uso de drogas e bebidas. Depois, ela teria levado a criança até o veículo que ela estava, um veículo emprestado. Colocou a criança lá, fechou os vidros. A criança passou praticamente a noite inteira neste carro. A mãe do pequeno, de apenas 6 anos, foi detida e levada à delegacia da mulher. Triste demais, né? Tudo bem que ali, nessa história, tinha envolvimento com droga, mas isso serve como um alerta, Arielle, também, porque a gente sabe que a bebida, a gente entra num estado de relaxamento que às vezes até cega a gente. Quem tem alguma responsabilidade, por exemplo, de criar, de cuidar de uma criança ali naquele momento. Claro. Acho que se você tem uma relação saudável com a bebida, que eu acho que é isso que a gente está tentando conversar hoje, você não vai usar a bebida no café da manhã antes de levar a criança para a escola, você não vai abrir uma cerveja antes de uma reunião de trabalho, dependendo se você for apresentar do nível da responsabilidade que está em jogo. E a criança, ela também é a nossa responsabilidade, né? Talvez a maior de todas,
E, enfim, né, isso para nós, assim, né, da psicanálise, é muito precioso a gente poder discutir isso, e eu acho que é um assunto, né, até de se pensar mesmo qual é o lugar da bebida quando se deve alguém estar atento a uma criança, né? Então, acho que essa reportagem revela a nossa atenção e às vezes, a distração. Então, se eu estou com uma criança sob minha responsabilidade, não é que a gente não vai poder nunca, né, tomar um vinho, alguma coisa, mas é um lugar seguro, né? É algo em que ela está protegida, né, dentro de um contexto. E é isso, você trouxe a ideia da praia, né? A gente conversou sobre isso. Você vai, no momento de verão, eu acho que precisamos conversar sobre isso, porque ali é um momento em que piscou, não é algo trágico pode acontecer. Então, se a gente está com essa responsabilidade em nossas mãos, eu não sei se a bebida é uma aliada, assim. Tá certo. Ó, a Arielle falou muito bem aqui a respeito dessas questões, principalmente quando envolve essa nossa responsabilidade, né? Esse consumo excessivo, e você resumiu muito bem. A gente está falando de uma relação saudável com a bebida, né? A gente precisa se conhecer os nossos limites. A gente preparou para vocês, então, agora, algumas táticas. Vamos conversar com a nutricionista, a Bruna Rezende. Ela vai trazer para a gente algumas estratégias, né? Para a gente conseguir, então, trazer, já que a bebida, a gente sabe, né, Bruna, que ela faz parte aí da cultura, vamos dizer assim, do brasileiro, no momento de socialização. Tem técnicas, tem táticas para que a gente possa ter mais controle da situação, reduzir, por exemplo, né, para quem está com essa meta aí para 2025, quero diminuir a minha quantidade de bebida, tem táticas? Tem sim. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Tem para diversos públicos diferentes, né? Tem gente que gosta da cerveja. Então, quem é cervejeiro, o que a gente pode orientar? Intercalar com uma cerveja zero álcool, então vai beber um pouco menos de álcool, né? Quem gosta ali de destilado, por exemplo, ao invés de ir para uma cachaça que tem ali quase seus 50% de álcool, escolher um drink com gin, que vai ter em torno de 30% a 35%, e aí coloca ali uma água tônica, um energético, alguma coisa, né? E sempre lembrar de hidratar, de intercalar com água, né? Perfeito. Daqui a pouquinho a gente volta com você com mais dicas, Bruna. Aguenta aí que eu vou só envolver aqui o Marcos e a Daiane na história. Quais foram as estratégias que vocês adotaram para reduzir, diminuir esse consumo? Eu usei a estratégia de vínculo, né? Porque quando você está ali próximo de amigos, por mais pessoas maravilhosas que são, que você consegue conversar, brincar e tal, se divertir, infelizmente uma coisa puxa a outra. Não tem jeito. Você está ali com os seus amigos ali, eles começam a beber, como você gosta, você acaba juntando e bebendo também. E de acordo com eles vão bebendo, você vai bebendo junto com eles. Então, acaba excedendo. Então, já que uma coisa puxa a outra, eu meio que diminuí, ficar ali próximo ali e ficar mais na minha. E assim eu consegui diminuir mais a quantidade de bebida em si. Perfeito. E com você, Daiane? Bom, eu não tive nenhuma estratégia, assim, né? Foi mais a força de vontade mesmo, querer, né? E a fé, né? Pegar com Deus e vai dar certo, né? E é que nem a nutricionista falou, né? Eu já bebi cerveja, mas depois de um tempo eu não bebia mais. Meu negócio é mais a bebida quente mesmo, né? Uma vodka, um uísque e o energético, né? Mas só que antes eu bebia bebida muito forte, né? Eu bebia ela mais o vodka do que energético, né? Então, agora, quando eu vou beber, eu já procuro já diminuir no tanto da vodka ou do uísque que eu for colocar, a bebida alcoólica, tomar mais energético, né? Que aí diminui o teor alcoólico da bebida. Então, a quantidade, vamos supor, a dose. A sua dose da parte alcoólica é menor. Sim, eu diminuí. Aí Bacana. eu tomo mais energético do que a bebida alcoólica. Arielle, a nutricionista também deu uma dica de, por exemplo, intercalar a cerveja tradicional da cerveja zero álcool. Na cabeça de quem bebe cerveja, talvez a pessoa vai pensar assim, para, não tem graça. Você bebe cerveja? Eu não bebo cerveja. Eu gosto de uma cerveja, eu gosto do sabor da cerveja, então, mas... funcionaria para você essa estratégia? Não funcionaria porque ali você está ali por causa do álcool, né? Também. Em si, eu gostava mais da estratégia da cerveja com água. Tomava uma aguinha, dava um tempinho, tomava uma aguinha, dava um pouquinho. Porque, querendo ou não, a cerveja também, o álcool desidrata seu músculo. Com isso, você intercalar com a água fica melhor do que ficar tomando a zero álcool. Como aceitar as estratégias, seja a ideia de intercalar,
né, com a zero álcool e a cerveja tradicional, seja a ideia de intercalar com a água, porque às vezes para quem está bebendo, fala assim, para. Como que a gente aceita isso, Arielle? Me parece, assim, né, que quanto mais de fora para dentro é a questão, né, do outro para mim, e aquilo não faz sentido, mais difícil vai ser eu trocar, eu revezar, eu tentar pensar uma redução de danos, eu tentar... Acho que o que a gente está tentando hoje, né, talvez colocar que é muito interessante, que a minha relação com a bebida, ela diz muito da minha relação comigo mesma, com os meus projetos e da minha relação com aquilo que é difícil de olhar na minha vida, né? Como é que está a minha relação com o trabalho, que às vezes pode estar demais, e aí entra aquela preciso relaxar, né? Quase como eu mereço, ou pode estar de menos, eu não estou conseguindo progredir na minha carreira, e são coisas difíceis dependendo de olhar. Minha relação com o estudo, estudei demais, agora eu mereço relaxar, então fica sem medida, ou estudei de menos, eu não estou conseguindo evoluir, não estou conseguindo tirar uma nota boa, e daí entra nesse lugar. É muito singular, mas exige algo que não é simples nos dias de hoje, mas que pode fazer uma virada não só na relação com a bebida, mas nas suas relações com qualquer outra coisa, que é você compreender melhor sobre você mesmo, sobre os seus projetos, sobre a sua vida e ter mais clareza sobre as suas escolhas. Então, eu saio de um lugar, vou parar de beber, para que eu vou beber? Então, daí eu me coloco de uma forma mais autêntica, mais protagonista na minha reflexão para pensar um pouco a minha ação. As dicas são muito interessantes, né? Vindo, né, desses profissionais, elas podem funcionar. Mas eu penso que se ela vem acompanhada de uma reflexão pessoal, elas conseguem vir em algo muito mais inventivo, muito mais próprio, porque agora pensado de uma forma singular dentro da minha vida, dentro daquilo que às vezes é uma angústia que eu estou tendo do meu futuro, das minhas relações, da minha falta de namorado, da minha relação com o namorado, que às vezes a bebida ela entra, né, assim, num lugar mesmo de tampana imediatamente, faz aquela obturação do desprazer. E isso é o que às vezes nos dá essa emboscada aí, né, porque daí eu não tenho como. Depois a gente paga essa conta. Se a gente opta por só ir para ação e não para reflexão, uma hora a gente chega em algum momento e diz, o que eu estou fazendo da minha vida? Verdade. Quer dizer, quando tudo dá certo, a gente se faz essa pergunta. Olha só, tem vários comentários aqui no nosso WhatsApp. Você pode mandar pra gente também sua opinião sobre esse assunto. Tem uma pessoa que diz, boa tarde, Beto, eu tenho um tio, quando ele bebe, ele se transforma, ele não tem controle. Enquanto ele tem dinheiro, ele bebe. O problema é que a família é que paga mais a conta. Tem outra pessoa que diz, boa tarde, minha cunhada bebe todos os dias. E se ela ficar um dia sem beber, ela fica nervosa, bate na filha. Eu já posso considerá-la uma alcoólatra? Daqui a pouquinho você responde pra gente também essa pergunta. Tem outra pessoa que diz, cerveja e churrasco é o meu antidepressivo. Não posso deixar de fazer meu tratamento psicológico. Que seja uma relação saudável, né? Outra pessoa também participa com a gente. Roberta, é muito triste essa questão da bebida. Eu tenho 45 anos, eu tenho um trauma muito grande com esse assunto. Meu pai bebia e no final de semana ele agrediu minha mãe. Eu tinha 5 anos. Eu nunca mais esqueci dele segurando ela pelo pescoço. Nossa, que forte, gente. Vamos voltar a falar com a Bruna, então, dessas estratégias para a gente ter uma relação saudável com a bebida, se é que é possível, né? Então, vamos pensar em estratégias para a gente rever isso. Bruna, quando a gente bateu um papo nos bastidores, né, sobre esse assunto, você estava falando também da estratégia de contar, né? Quanto daquela bebida que a gente está consumindo. Isso, explica para a gente como é que funcionaria essa estratégia. Isso é o que até foi falado aí no estúdio, né? Essa questão de saber como está o seu emocional, a sua relação com o trabalho, com a família, com o relacionamento, tudo, né? Conta. Então, assim, se você quer beber de maneira saudável, você tem justamente que analisar a situação ali. Então, poxa, eu só bebo no final de semana, eu só bebo um dia do final de semana, só bebo no sábado. Tá bom, mas quantos copos de cerveja, por exemplo, você está bebendo no sábado? Porque não adianta nada você pegar e falar que bebe um dia só no final de semana, valendo pela semana inteira, né? Então, precisa de ter esse autocontrole. Anota, começa a ter essa relação. Deixa eu ver quantos copos eu tô bebendo, de que horas a que horas eu estou bebendo, para ter esse controle melhor. E aí, a gente, em cima disso, deixa eu trazer aqui para a Arielle, depois da gente fazer essa análise, vamos pensar igual um economista fala, anota, igual a Bruna falou ali, anota para a gente entender qual é a quantidade. Depois de fazer essa análise, né, essa contagem, vale uma meta para a gente falar assim, não, deixa eu tentar reduzir isso pela metade. Será que isso pode ajudar a gente, essa estratégia, Arielle?
Eu não vou saber te responder em relação à bebida em si, né? Mas acredito que não podemos perder de vista que na nossa vida envolve muitas questões subjetivas, inconscientes, né? Nós não somos tão racionais, pelo contrário, né? Teve um participante que falou assim, eu sou o senhor, né, do meu controle. Na verdade, Freud vai dizer assim, não, nós não somos os senhores da nossa própria casa, daí que ele vai descobrir a psicanálise com toda a história do inconsciente, mas que a gente, sabendo disso, vai entender que nós vamos ir para um campo, às vezes, de experimentar outra forma de se relacionar com isso, com as saídas, com os amigos, como eu lido com os meus desprazeres, com os meus medos, com as minhas ansiedades. Isso não é algo assim, a partir de agora eu alcanço. A gente pode também ser menos exigente, no sentido de que vai ter final de semana que talvez vai funcionar e vai ser uma experiência muito legal, de você, ao invés, né, talvez, de fazer um uso da bebida, você fazer uma outra forma de relaxamento, ir para uma cachoeira e tal. E vai ter outro final de semana que você pode até beber, vamos colocar, além um pouco da conta, mas que aquilo não vai entrar num campo tão de definição, né, definição, porque daí você vai sentindo a sua possibilidade de revezar, mas partindo sempre da sua clareza, do seu saber sobre os seus atos. Isso nos dá muito mais condição, não só do ato, mas de lidar também com as consequências, porque é isso que a gente não pode perder de vista. A gente estava falando aqui antes, se a gente deixar para escolher quantas eu vou tomar na hora que eu já estou com a consciência alterada, é ladeira abaixo. Eu acho que a possibilidade de reflexão, teve um outro participante que falou da amiga, né? Minha amiga já está bebendo muito, como é que eu abordo ela? Acho que fora do momento da bebida, podemos talvez construir espaços, um café, né? Ir a uma praia onde a gente pode puxar com gentileza, né? Com respeito, a reflexão. Como é que está sendo para você isso? E se colocar na história, né? E não ficar no lugar de ela é de um jeito e eu sou totalmente diferente. Achei interessante né? isso, você falar como é que está sendo essa experiência para você. Porque às vezes a pessoa tem mania de apontar, né? Ó, você está bebendo demais, hein? Sim, isso, exatamente isso. E daí você, ao invés de convidar para reflexão, você vai de um lugar de tanta exigência, de julgamento, que se afasta qualquer possibilidade de diálogo, de reflexão. E não é o que a gente quer. Até briga, né? Discutir briga. por Fica conta mais por isso, mais motivo para beber. Discutir por conta disso, não, mas já teve pessoas que já me falou assim que eu estava me preocupando com isso, que eu era jovem, que eu estava me preocupando demais, não tem, que eu tinha que viver. Eu falei, não, mas eu tenho que me preocupar agora que eu estou jovem, porque se eu deixar me preocupar depois que eu estiver velha, já é tarde demais, né? Porque é uma coisa que eu estou levando para mim hoje, que é tudo que eu faço em questão da minha saúde, do meu corpo hoje, vai refletir lá na minha velhice, né? Então, eu preciso cuidar dele agora para poder envelhecer bem, né? Sim. Aí, então... E hoje, como é que está a relação de vocês com a bebida? Hoje tudo tranquilo, graças a Deus. Eu diminui bastante, até por causa que eu tenho os objetivos, igual a psicóloga falou, e então eu coloco o que eu quero. E acabava me atrapalhando, eu perdendo muito tempo. Porque você começou a beber, no outro dia é certo que você vai ter uma ressaca. Então, você já não conseguia produzir da forma que você produzia. Então, eu diminui bastante, no máximo, no final de semana, com meu irmão ali, bebo 1 ou 2 latinhas, para mim acabou, já é o suficiente, paro. Aí ele continua, porque ele é terrível. E com você, Daiane, como é que está hoje essa relação? Hoje está tranquilo. Eu acho que o dia que eu exagerei, passei um pouquinho mais do limite foi final de ano, né? Que a gente está com a família, com os amigos, a gente, né? Ainda mais eu moro longe, né? Então, chega final de ano, eu aproveito um pouco. Mas, né? Em comparação com o ano retrasado, foi bem menos, né? A minha ressaca foi menores, né? Consegui aproveitar mais tranquilo. E desde assim, do final de ano, acho que se eu parei para beber 1 ou 2 vezes do final de ano para cá, foi muito. Tá valendo a pena, né? Tá valendo. Tá certo, gente. Obrigada, viu, pelas dicas de vocês e obrigada também por todas as orientações. Quem sabe a gente ajudou alguém aí a rever, né? Será que precisa? Será que estou passando do ponto? Vamos ver. Vamos levar essa reflexão para a gente mesmo, né? Obrigada, Arielle.